Uma promoção na empresa pode vir acompanhada de um convite a assumir um novo cargo, só que em uma cidade diferente. O que é importante saber antes de dizer sim ou não? E como fica a família nessa história? Assunto de hoje com o consultor Bernett Entchev. Bom dia, Bernett. Bom dia a todos. É uma decisão complicada, principalmente se envolve família, não é? Muito complicado, Bernett? não é tão simples assim. Veja, existem algumas relações que até é desejável fazer isso, né? Tanto a esposa quanto o marido gostam desse tipo de vida e os filhos eles acabam se enturmando nisso. Agora, muitas vezes não é o caso. Vamos dizer, eu mesmo que sofri esse tipo de situação, por exemplo, a minha esposa acabou perdendo a nomeação, ela era funcionária do Estado, e como nós ficamos mais do que 4 anos fora do Estado, ficamos quase 10 anos em outros estados, e obviamente ela acabou perdendo a nomeação. E claro que isso não a deixou muito feliz, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, veja, num mundo tão competitivo, ou mundo menor também, os negócios se expandem. Quando a empresa está em franco crescimento, ou já é uma empresa grande, ela tem negócios em muitos lugares. Portanto, se você quiser fazer carreira nessa organização, nessa empresa, quiser efetivamente crescer, você vai ter que ir assumindo decisões e conhecendo mercados e outras regiões, outras realidades, para quando você estiver no topo da organização, você ter certa consciência daquilo que você está tomando, as decisões que você toma em relação a essa organização. Veja, se você está numa empresa que tem operações no Nordeste, por exemplo, e você não conhece o Nordeste, fica complicado aqui em Curitiba você tomar decisões sobre aquelas pessoas que estão naquela região, sejam de clientes, sejam de funcionários e assim por diante. Então é muito importante que o indivíduo tenha essas experiências. Claro que é um custo que a gente paga, né? Toda ação sempre há uma reação, quer dizer, toda promoção normalmente tem embutido um custo, que às vezes não é tão agradável assim. Mas muitas organizações fazem isso também para o exterior. E isso é o desejo de muitos executivos que eu conheço, o desejo deles é fazer essa experiência lá fora. E às vezes isso é acompanhado também pelo desejo da mulher fazer isso. Ela vai acabar fazendo um curso de especialização, os filhos também acabam aprendendo novas línguas, novas culturas, mas isso é uma realidade de cada pessoa. Isso tem que ser avaliado, e muito bem avaliado. Não é tão simples assim. E como que se programa para essa mudança? Porque a promoção com a mudança, existe toda a questão emocional também que deve ser avaliada, né? Tem que se pesar também o quanto vai me fazer falta sair daqui ou não. O quanto as relações que eu tenho hoje mudam ou não mudam. Porque às vezes também, muito mais do que isso, a decisão é de continuar ou não na empresa, né? Você recebe uma promoção e a tua decisão é entre ficar ou não ficar na empresa. Se você disser não, pode complicar o futuro, teu futuro. Talvez o não seja uma decisão decisão de sair da empresa. Isso aconteceu comigo mesmo, né? Eu tive que tomar uma certa decisão, uma promoção que eu acabei não aceitando. Claro que eu não teria mais nenhuma chance naquela organização, então foi melhor eu sair. E claro que sim, né? Mas eu diria o seguinte, há pessoas que conseguem, vamos dizer, se ajustar facilmente a essa situação. Até porque cada vez que é transferido, normalmente vem acompanhado de um novo título, novas responsabilidades e também, normalmente, com mais dinheiro, né? Isso não quer dizer que todas as promoções sejam assim, né? Mas o grande risco que a gente tem, e isso vale inclusive para as promoções internacionais, é a incerteza do retorno. Veja, eu conheci um casal aqui em Curitiba, que eles eram mexicanos. E a empresa transferiu primeiro para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vieram a Curitiba, ficaram 2 anos e meio aqui e daqui foram para a Turquia, sem data de retorno para o México. O grande problema é como é que ficam as relações, porque depois de 20 anos você sendo transferido, se você voltar para a sua cidade de origem, provavelmente você é tão estranho quanto na cidade onde você chegou ontem. Ninguém mais te conhece. Ninguém mais te conhece, quer dizer, as relações você acabou perdendo, e isso afeta principalmente as crianças. Eu me lembro lá em Recife, da última das minhas transferências, os meus filhos fizeram greve. Não quiseram mais brincar com crianças nenhuma, por quê? Porque eles disseram o seguinte, olha, não tenta fazer amizades, porque daqui a 1 ano a gente vai embora. O que adianta fazer uma nova relação aqui? Não vai durar. Agora, Bernett, você tocou num ponto delicado que é a questão salarial, né? Como é que eu negocio? Nem sempre o salário vale a pena para aquela cidade, de repente uma cidade maior. Como é que eu negocio isso com a empresa se a oferta não é tão boa assim, de benefícios e salários? De um modo geral, as pessoas acabam não aceitando essa promoção, né? Porque se você sai aqui, por exemplo, Curitiba, você tem um custo de vida aqui, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais por mês, seja lá qual for, e for para São Paulo para ganhar 11, 10% de aumento realmente não vai resolver o problema. Você vai ter muito mais despesa com transporte, a educação é muito mais cara, né? Tem tantos outros envolvimentos, os aluguéis são mais caros do que aqui, então isso tem que ser negociado. E como que de um modo geral, o que as empresas fazem é o seguinte, uma coisa é seu aumento salarial, e eles acabam suplementando, pagando o aluguel, ou arcando com parte do hotel, do aluguel, da educação dos filhos, o tipo de plano de saúde também, que às vezes tem que mudar, porque, por exemplo, está num plano de saúde que é regional.
Quando você vai para uma outra região, você já precisa de um novo plano. Então, provavelmente essas coisas se ajustam. De um modo geral, as empresas suplementam isso, até porque elas desejam que aquela pessoa tenha aquela experiência. Isso é importante para a organização. Então, normalmente, a organização dá a contrapartida. Mas não é a realidade de todas as empresas, não. E o grande problema é você voltar. Volto, não há garantia de retorno. Até porque quando você vai, alguém vai substituir você onde você está. Quer dizer, daqui 2 anos, se essa pessoa não sair, por alguma razão, a tua posição está preenchida. Seu cargo Pior não ainda, existe mais. Não existe mais. Ou quando você cresce tanto que a tua posição na organização já não permite você voltar para a posição anterior. Você já ultrapassou aquilo. Muitas vezes a pessoa tem que sair da organização mesmo. Legal. Voluntariamente ou por conta da organização. Obrigada, Bernd. Mais informações na Gazeta do Povo. Eu conto uma história muito interessante, muito parecida com a minha, na Gazeta de domingo e também na terça-feira. Tá Certo, muito obrigada. obrigada. Um bom final de semana para todos Pra nós. você. Obrigada.